Então, gente, voltei e agora nós vamos dar continuidade, né, com o nosso sistema tegumentar. Vamos lá? O sistema tegumentar, ele é um conjunto de estruturas que formam um revestimento externo, né, por fora dos seres vivos. Proporciona ao corpo um revestimento protetor que contém terminações nervosas, como a gente sabe, né, sensitivas, e também participa da regulação da temperatura do nosso corpo, além de cumprir diversas outras funções. Os anexos da pele são os pelos, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas e as unhas. Então tá aí a estrutura em figura, né, do sistema tegumentar do nosso corpo. Vocês vão ter bastante contato com essa disciplina, com esse conteúdo, né? Vocês vão trabalhar muito na prática com esse sistema. Então a pele, ela é formada por 3 camadas, não esqueçam: epiderme, derme e hipoderme. A gente tem que lembrar que a hipoderme ela é a camada subcutânea, a camada mais interna. Cada uma delas é composta por várias subcamadas. Os apêndices, né, da pele, tais como folículos, glândulas sebáceas e sudoríparas, né, que também desempenham suas funções. Cada glândula, né, tem sua função. A epiderme, que é a camada mais superficial, que é essa que a gente consegue tocar, é formada por um tecido epitelial, além de ser avascularizada, sem vascularização. Ela é formada por várias camadas. Deixa eu dar um ajuste aqui na luz. Melhorou. Abaixo vem a derme, que é uma camada responsável por nutrir a epiderme, entre outras funções. Contém nervos, folículos pilosos, conjuntos, e ela já é vascularizada. Então, a partir da derme, ela já tem vaso, já tem vascularização. Então, ela é rica em fibras de colágeno e elastina, o que garante mais rigidez e elasticidade a essa camada. Entre a derme e a epiderme encontra-se uma membrana basal, que ela é produzida, né, entre essas duas camadas. Então, é a junção dessas duas camadas que produz essa membrana basal. A hipoderme, ela é rica no tecido adiposo, que a gente chama de gordura, né? A tela subcutânea contribui para impedir a perda de calor e ela constitui também uma enorme reserva de material, né, nutritivo. Dando continuidade, a coloração da nossa pele, né? A cor da pele, ela depende muito da quantidade de pigmentos, da vascularização, né? E da espessura dos estratos mais superficiais da epiderme. Entre os pigmentos, a melanina é o mais importante e sua quantidade depende da raça. A gente sabe que quem tem a cor da pele mais escura possui mais melanina do que quem tem a cor da pele mais clara. A pigmentação aumenta após inflamação, exposição ao calor, aos raios solares e aos raios-x, quando a pessoa realiza muitos raios-x, né, naquela determinada parte do corpo, a pele ativa a melanina daquela pele. Então, sardas e pintas são acúmulos de melanina. Tem gente que, ainda que seja bem branquinho ou ruivo, a gente percebe muito isso em pessoas ruivas, que tem várias sardas. Então, elas têm a pele clara, mas tem um acumulado de melanina nessa região, que formam as sardas. Os anexos da pele. A pele e as unhas, como dito acima, né, são anexos da pele, como a gente já comentou lá no início. No pelo, distingue-se duas partes, a haste e a raiz. Então, a gente, pensando no pelo aqui, a gente já consegue identificar lá a raiz do pelo e a haste, que é o que fica para fora. Estando a primeira acima da pele e a segunda ela é alojada num tubo epidérmico, denominado folículo piloso, que mergulha na derme ou na tela, né, subcutânea. Então, o pelo ele fica preso lá ou na epiderme ou na tela subcutânea, né? E vai sair esse folículozinho, essa haste, lá para a parte mais superficial, que é a nossa derme. É tanto que quando a gente puxa, dói bastante. Por que que dói? Porque onde o pelo está inserido, que é lá na nossa epiderme ou no tecido subcutâneo,
tem vasos sanguíneos. Então, quando a gente puxa, tem a presença de dor, porque lá é uma região vascularizada, diferente da derme, que não tem vascularização. As unhas são placas curvadas, são compostas por queratinas, viu? A unha. Dispostas na superfície dorsal das falanges distais, como a gente estudou lá na aula passada de anatomia, a gente já sabe o que é distal, falanges a gente já sabe também o que é, como funções protetoras. Então, as unhas, elas são queratinizadas e têm função protetora. A unha, ela repousa, né, sobre o leito ungueal, que é abundantemente vascularizado e que também é inervado. O crescimento da unha é contínuo e é para a vida toda, ele só cessa quando a gente morre. A função básica do sistema circulatório, né? Vamos falar um pouco agora, entrar um pouco aqui no sistema cardiovascular. Então, a função básica do sistema circulatório é levar material nutritivo e oxigênio às células do corpo. Assim, o sangue circulante transporta o material nutritivo, que foi absorvido pela digestão dos alimentos, às células de todas as partes do organismo. Da mesma forma, o oxigênio que é incorporado ao sangue, quando ele circula pelos pulmões, será levado a todas as células e todas as partes do organismo. Dando continuidade, deixa eu passar aqui o slide. Dando continuidade ao sistema cardio, o sangue ele também é chamado de meio de transporte do corpo. O veículo de elementos tão importantes que uma falha nele pode causar a morte, né, do que a gente chama de mercadorias, que são as nossas células. A gente já estudou lá no início da disciplina. Então, o sangue ele é uma massa líquida contida num compartimento fechado, que é o aparelho circulatório, e mantida em movimento sempre regular e unidirecional, devido às contrações rítmicas do coração. Então, tá aqui um pouquinho do nosso sistema cardio, como o sangue é bombeado, né, nele. Vamos lá. Se colhermos uma pequena quantidade de sangue e observarmos que em pouco tempo haverá uma separação entre um líquido amarelo e uma massa vermelha. Essa parte líquida é denominada plasma. A gente consegue ver bem quando a gente vai colher sangue para exames, né? E a sólida é denominada de elementos figurados. Lá são vários elementos presentes. O plasma é 90% constituído de água e diversas outras substâncias e também gases, como o oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio diluídos lá no seu meio. Vamos continuar. As células que compõem a parte sólida do sangue são os glóbulos vermelhos, chamados de hemácias, ou eritrócitos, né? Onde as células não possuem núcleo. Então, não é toda célula que possui núcleo. Em vez disso, apresenta um pigmento rico em ferro, que é chamado de hemoglobina, muito importante para o nosso organismo, que torna o sangue vermelho e é responsável pelo transporte do oxigênio. Existem 4 tipos de sangue identificados. O tipo A, com hemácias que contêm elementos do tipo A, né, obviamente. O tipo B, que contém hemácias tipo B, o tipo AB, que contém os 2 elementos, e o tipo O, que nessas hemácias contém elementos vazios. E é por isso que ele é o doador universal. Os tipos de vasos sanguíneos. Os vasos condutores do sangue são artérias e veias. As artérias são tubos elásticos nos quais o sangue circula. Elas são responsáveis, na maioria das vezes, de levar o sangue rico em nutrientes, em substâncias essenciais como oxigênio. Elas são de grandes calibres, médios, pequenos e arteríola, que são as menores. Elas possuem paredes resistentes por transportar o sangue com grande pressão para que possa fluir rapidamente quando necessário. Logo mais vou mostrar a figurinha para vocês que eu acredito que com a memória visual vocês conseguem fixar melhor. As veias, né, são tubos que transportam sangue, já que já sofreu a troca, né, gasosa com os tecidos ricos em detritos e gás carbônicos da periferia para o centro do sistema circulatório, que está lá o nosso coração. Nos viventes, as veias têm coloração azul,
viu? Não esqueçam. Suas paredes são bem finas e deixam transparecer o sangue que nelas circulam. Elas também podem ser grandes, médias e pequenas. As veias não pulsam, gente. O que pulsam são as artérias, funcionando como reservatório de sangue e se movimentando nelas. Então, a gente vai ver aqui, ó, figurinha de artéria, veia e capilar. O capilar, ele é ainda mais fininho, a gente vai ver ele aqui na próxima figura, então é uma estrutura bem fininha mesmo. O coração, né, é o órgão muscular oco, ele funciona como bomba contrátil propulsora e é responsável pela circulação do sangue no corpo. A cavidade do coração ela é subdividida em 4 câmaras, 2 átrios superiores e 2 ventrículos inferiores. E entre os átrios e ventrículos existem orifícios, claro, né, para que esse sangue ele possa se movimentar, com dispositivos orientadores de corrente sanguínea, que a gente chama de válvulas. Essas válvulas, elas abrem e fecham involuntariamente para que o sangue ele possa se movimentar entre os átrios e os ventrículos na quantidade certa. Então, a gente tem aqui a figurinha. Os capilares são essas estruturas bem fininhas, viu? Vocês conseguem observar. Então, a gente tem aí as principais estruturas do coração. A gente vai ver todas também na prática. Vou passar aqui para vocês verem como funciona. Olha aí como é as válvulas, né? A válvula da aorta, então aí ela aberta e ela fechada, né? A válvula tricúspide e a bicúspide, né? Que a gente também chama de esquerda, e a válvula troncopulmonar. Então elas fazem exatamente esse movimento, gente. Elas abrem e fecham o tempo todo em movimentos involuntários, para que o sangue ele fique se movimentando. Nos mamíferos, o sistema circulatório ele apresenta 2 circuitos, o que caracteriza uma circulação dupla. Os 2 grandes sistemas de circulação são a circulação sistêmica e a pulmonar, bem fácil da gente entender. Então, a circulação sistêmica a gente chama também de grande circulação. Por quê? Na circulação sistêmica, o sangue é levado do coração para os tecidos e depois ele é levado novamente para o coração. Essa circulação ela se inicia quando o sangue sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta e dessa artéria partem ramos que irrigam o corpo todo. Então, a gente entende da seguinte forma: a grande circulação ela vai do coração para todo o corpo, por isso que é denominada grande circulação. Então, tá aí, ó. Assim sendo, a circulação sistêmica, né, apresenta o seguinte trajeto: coração, todos os sistemas, coração novamente. E aqui a pequena circulação, que a gente chama também de circulação pulmonar. Na circulação pulmonar, né, o sangue é levado do coração até o pulmão. Essa circulação inicia-se quando o sangue sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar em direção aos pulmões. Então, na pequena circulação, a gente tem essa definição: coração, pulmão e coração. E aqui vamos falar um pouquinho sobre o sistema linfático, ainda dá tempo. O sistema linfático é uma rede complexa, né, de órgãos linfóides, linfonodos, ductos linfáticos, tecidos linfáticos, capilares, né, tecido fluido linfático, que a gente chama de linfa, e tecidos do sistema circulatório. Então, ou seja, ele é constituído por uma vasta rede de vasos e veias, que são os vasos linfáticos, que se distribuem por todo o corpo e recolhem o líquido, né, tissular que não retornou aos capilares sanguíneos, filtrando e reconduzindo para a circulação sanguínea. O sistema linfático também é importante componente do sistema imunológico, viu? Pois colabora com glóbulos brancos, proteção contra as bactérias e os vírus invasores. A gente vai ver aqui algumas estruturazinhas que fazem parte desse sistema linfático. As principais, as amígdalas, a medula, o baço, o nódulo linfático ou língua, né, que a gente chama, o apêndice e o timo. Então, o sistema linfático ele possui 3 funções interrelacionadas, né? A remoção dos fluidos em excesso dos tecidos corporais, muito importante para o nosso organismo, a absorção dos ácidos graxos e o transporte subsequente da gordura para o sistema circulatório, e a produção de células imunes, né? Como os linfócitos, os monócitos e as células produtoras de anticorpos, conhecidas como plasmócitos. Eu volto já com mais um conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Viu? Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.